Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, estou falando diretamente de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, e hoje conversaremos sobre geometria molecular. Ok, galera, tudo bem com vocês? Voltei, mas agora com máscara. Primeiro, para dizer da importância de se proteger contra o coronavírus. Se puder, fique em casa. Mas se for necessário, absolutamente necessário, sair de casa, saia com máscara. Porque isso ajudará a te proteger e a proteger o próximo contra a infecção pela Covid-19. E em segundo lugar, dizer para vocês que estudos recentes da revista Nature, inclusive estou deixando já aqui o link para que vocês possam acessar um outro vídeo que eu fiz sobre esse artigo, sobre esse estudo, que ressalta a importância dele e como isso pode ajudar no combate à Covid-19. Mas que esse estudo aponta do entendimento das espículas virais, que são como se fossem ganchos que o vírus utiliza para aderir ao receptor celular da membrana plasmática da célula e injetar nela o seu ácido nucleico. No caso da SARS-CoV-2, o RNA. Como que o SARS-CoV-2 faz isso? Ele adere aos receptores celulares através de 4 ligações. 3 delas são por pontes de hidrogênio e uma por ponte de sal. Nós vamos entender hoje o que são essas pontes de hidrogênio, por que elas são ligações fortes e o que é essa ponte de sal e como ela se diferencia, por exemplo, da ponte de hidrogênio. E quem sabe você vai entender como a mutação da SARS-CoV para SARS-CoV-2 pode ter interferido no processo de infecção viral e ter nos colocado numa situação muito difícil que foi a pandemia. Então observem bem, o entendimento das ligações intermoleculares, que é o caso do que ocorre com o SARS-CoV-2, pode ajudar a salvar a humanidade. Olha a importância de se estudar a química. Olha a importância de se estudar a bioquímica. Então, para a gente entender isso, porque isso irá desabar no Enem, vamos ao slide. Então, iniciando nossa gravação, eu vou trabalhar com vocês hoje a partir do material didático. Vamos esquecer o slide um pouco hoje, trabalhar a partir do material didático. Isso para que vocês também tenham uma familiaridade maior com este material para que vocês possam estudar. Lembrem-se, nós tivemos 3 aulas no capítulo 7. Agora entramos no capítulo 8. As aulas do capítulo 7 foram referentes às ligações interatômicas, ligações iônicas, covalentes e moleculares. Porém, agora falando especificamente das ligações intermoleculares, elas obviamente só podem ser formadas a partir de ligações covalentes. Veja, somente a partir de ligações covalentes, porque só ligações covalentes formam moléculas. As ligações iônicas, os íons vão se juntando e formam um composto sólido cristalino. Os átomos de metal vão se juntando e formam um composto metálico. Porém, os átomos de ametal que se juntam com átomos de ametal, eles formam moléculas. As moléculas ainda precisam se juntar para formar as substâncias. O que nós vamos entender agora é o processo de união dessas moléculas, que tipo de ligações elas fazem e como isso influencia diretamente nas propriedades das substâncias, aquilo que a gente estudou lá no início do ano, as propriedades da matéria. Perfeito, galera? Então vamos lá. Tenho aqui uma molécula na nossa capa e o nosso tema gerador, obviamente, é geometria molecular. Ainda nós não vamos ver especificamente como as moléculas se juntam. Por quê? Para a gente entender como elas se juntam, que é o caso que está sendo mostrado aqui
no coronavírus, aquilo que eu apresentei no início do vídeo, é preciso a gente entender primeiro a geometria molecular, porque o tipo de ligação entre as moléculas depende da geometria molecular desta molécula específica. Por exemplo, vocês estão vendo aí o que está ocorrendo, por exemplo, com a junção entre o marcador celular e o SARS-CoV-2. O que nós temos aqui, por exemplo, olha aqui, ó, é o SARS-CoV-2 tentando se aderir a um marcador celular específico de uma célula. Vocês estão vendo aqui que o tipo de geometria que está nessa espícula viral, ele vai definir o tipo de ligação entre as moléculas. Esses pontilhados aqui são os tipos de ligação entre as moléculas. Essas ligações só são possíveis pela geometria dessa molécula. Então, eu tenho essa geometria molecular. Essa geometria molecular é compatível com a geometria molecular da outra molécula subsequente. Se eu tenho uma alteração, por exemplo, no padrão dessa geometria, eu já não posso fazer mais essa ligação intermolecular. Se eu não consigo mais fazer essa ligação intermolecular, significa que o vírus SARS-CoV-2 ele não conseguirá mais aderir ao marcador celular específico. Então, uma pequena variação, uma pequena mudança na geometria molecular da estrutura da espícula viral pode impedir que o vírus consiga aderir ao marcador celular específico e invadir a célula. Por isso, entender a geometria molecular é fundamental para a gente entender o tipo de ligação que ela faz e como eu posso reverter, por exemplo, o padrão dessa geometria. Uma coisa interessante da gente lembrar é que o álcool, vocês já devem ter visto isso com a professora Thais, ele desnatura proteínas. Isso daqui são proteínas. Se o álcool é um solvente e desnatura a proteína, significa que ele muda a forma da proteína. Mudando a forma da proteína, significa que essa proteína não irá mais fazer esse tipo de ligação específico e o vírus não conseguirá mais aderir ao marcador celular específico. Ou seja, o álcool ele ajuda, porque além de quebrar a capa de lipídio ou de proteína que o vírus tem, ele desnatura as proteínas e impede que o vírus consiga aderir, por exemplo, ao marcador celular específico. Por isso, o álcool em gel é fundamental. Beleza? Partindo então da nossa codificação, que foi o vírus, essas daqui são as espículas virais, onde estão as geometrias moleculares específicas para fazer as ligações devidas. Nós vimos que são dois tipos de ligações que existem, as ligações por ponte de hidrogênio e as ligações por ponte de sal. Nós ainda não vamos detalhar isso, porque a gente precisa ainda entender, apreender melhor o que são as geometrias moleculares para entender que tipo de ligação ela favorece e como isso influencia a propriedade das substâncias. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente entender então esta geometria molecular, nós vamos recorrer a essa tabelinha aqui, que é fundamental. Então, quando ocorre uma ligação química, os átomos formam ângulos entre si. Esses ângulos, então, vão determinar a geometria. E essa geometria, sua disposição espacial, vai proporcionar propriedades físico-químicas diferenciadas em cada substância. Então, vamos verificar que geometria são essas e como elas são influenciadas pela sua camada de valência. Vamos lá. Então, primeira situação, para estabelecer uma geometria molecular, eu vou seguir, então, 4 passos, tá bom? Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4, até chegar no modelo molecular que eu consigo visualizar a geometria específica. Perfeito? Para entender isso, eu preciso fazer menção a um balão de festa. Lembrem, quando eu pego um balão de festa, eu sempre costumo usar esse exemplo, porque ele é muito bom. Se eu pegar um balão de festa e eu amarrar esses dois balões, obviamente, cheio de ar, o que vai acontecer? Eles vão estar presos um ao outro, só que, por exemplo, imagine, se eu pego esses balões e eu altero a geometria daquele arranjo de balões, eu empurro esses dois balões para cima, desculpa.
Ao soltar esses balões no chão, o que vai acontecer? Eles voltam para a geometria específica anterior. Significa dizer que eles recuperam o formato anterior que estava sendo alterado artificialmente. Isso ocorre porque eu não consigo colocar um balão dentro do outro, posto que ele está cheio de ar e a matéria é criteriosa nesse sentido. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Esses balões irão estar presos pela amarração. Nós poderíamos traduzir essa amarração como ligação covalente, esse pontinho aqui que está definido em uma cor diferenciada. Só que, ao mesmo tempo, esses balões estão cheios de ar e eles estão se afastando porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nós poderíamos definir o balão como sendo a eletrosfera. Os elétrons têm cargas iguais e cargas iguais tendem a se repelir. Então, os átomos eles irão estar o mais próximo possível por conta da ligação covalente, mas o mais longe necessário por conta da repulsão dos elétrons da camada de valência dos átomos diferente. Perfeito? Não sei se deu para entender isso, mas qualquer coisa, comente aqui, deixe sua pergunta, eu vou responder e mais. Volte o vídeo várias vezes para tentar entender. Perfeito? Mas vamos tentar entender o que é isso. Imagine que o cloro seja um balão, o hidrogênio seja outro balão, e que a ligação covalente entre eles é a amarração do balão. Esses balões, então, irão estar numa disposição em que eles estarão presos pela ligação covalente, mas estarão separados por conta da repulsão dos elétrons na camada de valência, de forma que eles sempre vão adquirir uma mesma geometria, que é o que nós chamamos de geometria linear. Essa geometria aqui, olha, essa disposição linear. Então, sempre que eu tiver uma molécula biatômica, a sua geometria sempre será linear. Sempre será. Porque eles estão o mais próximo possível pela ligação covalente, mas o mais longe necessário por conta da repulsão dos elétrons na camada de valência. Perfeito, galera? Entendido isso? Vamos avançar. Imagine, então, que para entender isso, eu vou começar a definir conceitos. Que conceitos são esses? São os pares de elétrons, que nós determinamos como nuvens eletrônicas. O que é uma nuvem eletrônica, professor? Uma nuvem eletrônica, pense só. Tenha o seu caderno, anote isso daí, é fundamental. Uma nuvem eletrônica é um par de elétrons livres ou um par de elétrons ligantes, perfeito? E o que é um par de elétrons ligantes? É qualquer tipo de ligação covalente, seja ela ligação simples, ligação tripla ou ligação dupla ou ainda ligação covalente dativa. Tudo isso eu posso caracterizar como par de elétrons ligantes. Professor, mas uma ligação dupla não é um par que está sendo ligado, são 4 elétrons envolvidos, não interessa, mas eu chamo de par de elétrons ligantes. Beleza? Então, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla ou ainda ligação covalente dativa será um par de elétrons ligantes. Par de elétrons livres é par de elétrons livres. Ponto. Só isso, né? Então tá aqui, ó. Par de elétrons livres, par de elétrons livres, par de elétrons livres e um par de elétrons ligantes. Se eu fosse verificar isso daqui, eu poderia perguntar para vocês: a molécula de HCl, ela possui quantas nuvens eletrônicas? Aí vocês vão me dizer: 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, perfeito? Quantos pares de elétrons livres ela tem? 1, 2, 3 pares de elétrons livres. Quantos pares de elétrons ligantes? Um só. Então, a molécula de HCl tem 4 pares de elétrons livres, ou desculpa, 4 nuvens eletrônicas, um par de elétrons ligantes e 3 pares de elétrons livres. Mas como ela é uma molécula biatômica, ela só vai poder adquirir um formato, que será o formato linear. Perfeito? Eu tenho ainda um outro tipo de geometria linear, que é a geometria linear com mais de dois átomos, com mais de dois átomos na molécula, que é o caso que ocorre, por exemplo, com o CO2.
Como assim, professor? Pelo seguinte, imagine que eu tenho aqui, novamente, olha, uma nuvem eletrônica. Isso aqui vai funcionar como uma nuvem eletrônica. Isso aqui é outra nuvem eletrônica. Então, esses átomos que estão unidos ao átomo de carbono, significa que eles têm que estar o mais afastado possível e o mais próximo necessário. Eles vão estar o mais próximo possível pela ligação covalente, mas eles vão estar o mais afastado possível por conta da repulsão dos pares de elétrons ou dos elétrons na camada de valência. Significa dizer que esses oxigênios eles vão ter que estar dispostos em ângulos iguais, sempre. Então, por exemplo, se eu pego esse oxigênio e jogo esse oxigênio aqui para cima, ó, o que vai acontecer? Ele vai descer de novo, igual o balão de festa. Por que isso vai acontecer? Porque se eu jogo esse oxigênio para cá, o que vai acontecer? Ele vai ficar em um ângulo aqui, ó, de 90 graus, não é isso? E aqui do outro lado, 270. Isso não pode ocorrer, porque eu tenho um ângulo de 90 e um de 270. Isso são ângulos iguais? Não. Isso são ângulos diferentes. Para que eles possam estar em ângulos iguais, eu sei, gente que tem o sucesso de algumas músicas indevidas, mas na cabeça vão entender isso daqui como uma piadinha, mas não é uma piadinha, perfeito? Vamos lá. Eles vão estar em um ângulo de 180 a 180, que vai dar isso mesmo, 360. Beleza? Então, 180 a 180, 360. Beleza? Ou seja, eu tenho a geometria, eu tenho a circunferência completa e eu tenho ângulos iguais, de 180 e 180. Beleza? Aí eu tenho uma geometria que só pode ser linear. Por quê? Porque os átomos têm que estar em ângulos iguais. Perfeito. A partir daqui eu tenho uma compreensão diferente da geometria. O que é isso? Vamos analisar um outro tipo de molécula. Vamos analisar agora a molécula de H2CO, perfeito? Então, vamos lá ver como é que ela se comporta. Eu tenho aqui, então, olha, na molécula, eu olho para o átomo do meio, sempre para o átomo do meio da molécula. Quantos pares, ou melhor, quantas nuvens eletrônicas eu tenho nesta molécula? Daí eu vou verificar. Nuvens eletrônicas são o quê? Pares de elétrons livres e pares de elétrons ligantes. E o que são pares de elétrons ligantes? Qualquer tipo de ligação covalente. E o que são pares de elétrons livres? Qualquer par de elétrons livres. Beleza. Então vamos lá. Ligação covalente dativa. Eles estão compartilhando elétrons aqui. Não é isso? Não, não é. Ligação covalente normal. Perfeito? Só que dupla. Então, ligação covalente dupla, um par de elétrons. Uma nuvem eletrônica. Ligação covalente simples, outra nuvem eletrônica. Ligação covalente simples, outra nuvem eletrônica. Então, o átomo de H2CO tem quantas nuvens eletrônicas? Uma, duas, três nuvens eletrônicas. Ele terá, então, quantos pares de elétron ligante? 3. E quantos pares de elétrons livres? Nenhum. Mas, professor, olha aqui, ó, esses dois. Não, eu olho somente o átomo do meio, somente o átomo do meio da molécula. Perfeito? Então, ele tem 3 nuvens eletrônicas. Toda vez que uma molécula tiver 3 nuvens eletrônicas, olha aqui, ó, toda vez que a molécula tiver 3 nuvens eletrônicas, toda vez que a molécula tiver 3 nuvens eletrônicas, toda vez ela será sempre trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque ela precisa ter 3 ângulos iguais. Olha aqui, ó, 3 ângulos iguais, sempre 3 ângulos iguais. Beleza, galera? Entendido isso? Então, a geometria aí será de 3 ângulos iguais nessa molécula. Por isso, ela é, então, trigonal plana. Beleza? Então, vamos avançar. Se eu tenho ainda uma outra geometria, olha aqui, ó,
uma outra geometria. Eu acho que eu falei errado para vocês, né? Mas corrijam aí. Toda vez que ela tiver 3 nuvens eletrônicas, não. Toda vez que ela tiver 3 pares de elétrons ligantes, que equivale a 3 nuvens eletrônicas, mas são 3 pares de elétrons ligantes, beleza? Porque esse caso aqui, eu tenho 3 pares de elétrons, 3 nuvens eletrônicas, mas eu não tenho aí, no caso, toda vez que eu tiver, então, 3 nuvens eletrônicas, como é o caso dessa molécula, mas só 2 pares de elétrons ligantes, aí esse caso vai me dar um outro tipo de geometria, que é o que nós chamamos de geometria angular. Ele não vai formar um triângulo. Por que ele não vai formar um triângulo aqui? Porque neste caso aqui, o que eu tenho? Eu não tenho o átomo de cima. Então fica só o fantasma lá da nuvem eletrônica, porque o que eu tenho aqui é um par de elétrons livres, tá vendo? Então fica só o fantasma aqui dela. Ele não aparece de fato e eu não tenho como ter o triângulo. Então a molécula encerra aqui e ela fica nesse formato, que é o formato angular. Perfeito? Entenderam isso? Então se eu pergunto para vocês lá na questão, qual é o ângulo dessa molécula? Quanto vale o ângulo dessa molécula? Quanto será, gente? 120, beleza? Ah, professor, como assim? Não entendi. Como é que eu sei que esse ângulo é 120? Porque vamos partir para outra molécula. Imagine, 3 nuvens eletrônicas, 3 pares de elétrons livres, ângulos iguais. Qual é o completo? 360, né? 360 dividido para 2, 180. 360 dividido para 3, 120. Então, o ângulo dessa molécula aqui é de 120 graus, que vai ser o mesmo ângulo dessa molécula entre esses dois átomos também. Perfeito. Até então entendido, galera? Tudo tranquilo? Tudo andando bem? Vamos prosseguir. Imagine então agora que eu tenho aqui as seguintes geometrias. Agora vamos analisar aqui se eu tiver 4 nuvens eletrônicas e 4 pares de elétrons ligantes. Quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas e 4 pares de elétrons ligantes, a molécula tende a ser, veja bem, tende a ser tetraédrica. Nem sempre ela será, mas ela tende a ser tetraédrica. Então vamos ver. Eu tenho 4 pares de elétrons ligantes. Para que essa molécula possa se estabilizar de fato, ela precisa então átomo do meio e ligado aqui a 4 átomos. Os ângulos iguais para que ela possa se estabilizar só pode ter este formato, que é um formato que nós chamamos tetraédrico, perfeito? Esse formato aqui é tetraédrico, tá? Já, por exemplo, se eu tenho quatro nuvens eletrônicas, lembra, ela tende a ser tetraédrica. 4 nuvens eletrônicas, ela tende a ser tetraédrica. Sempre será? Não. Por que nem sempre será? Porque nesse caso eu tenho 2 pares de elétrons ligantes, 3 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons livres. Lembra? O fantasma está lá em cima. Olha lá os elétrons. Mas eu não tenho um átomo aqui para completar a molécula. Significa dizer que ela se liga a 3 hidrogênios, o nitrogênio, mas eu tenho um fantasma aqui em cima, que vai substituir o local desse hidrogênio. Olha aqui, ficando então aqui, nesse caso, uma geometria que nós chamamos de piramidal, porque forma como se fosse uma pirâmide. Por isso nós chamamos essa geometria, olha aqui na molécula, piramidal. Beleza, galera? E por último, se eu tenho 4 nuvens eletrônicas, essa molécula tende a ser tetraédrica. Sempre será? Não. Por que nem sempre será? Porque veja bem, nesse caso, a molécula tem 2 pares de elétrons livres. 2 pares de elétrons livres significa dizer que ela vai se ligar a um hidrogênio, outro hidrogênio, depois a um par de elétrons livres, que eu só tenho fantasma aqui, outro par de elétrons livres, que eu também só tenho fantasma aqui. E aí o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter uma geometria angular. Então, eu tenho 2 tipos de geometria angular. Uma que deriva de uma piramidal e uma que deriva de um triângulo equilátero, ou seja, de uma trigonal plana. Perfeito?
Para a gente saber de fato isso daí, para a gente entender de fato, nós vamos verificar o seguinte: eu tenho que analisar a geometria da molécula a partir, então, das nuvens eletrônicas. Perfeito? Eu avalio sempre a partir das nuvens eletrônicas. Porém, e eu vou dividindo isso quando a molécula for plana, eu vou dividindo isso pelo diâmetro completo do ângulo da circunferência, que seria 360. Só que no caso dessa tetraédrica, piramidal e angular, eu não posso fazer isso, porque ela não segue esse padrão, que é o padrão plano. Ela tem uma projeção para frente, uma projeção para trás e projeção plana. Nesse caso, os ângulos modificam um pouco. Eu não posso simplesmente dividir por 4 e aí eu teria ângulos de 90 graus. Não funciona assim. Para que ela possa estabilizar em ângulos completos, esses ângulos vão atingir um diâmetro de 109,5. Perfeito? Então, aqui eu tenho 109,5, 109,5, 109,5 e assim sucessivamente. Então, qual o ângulo da molécula de água? Aproximadamente 109,5. Beleza, galera? Isso é, então, da geometria molecular. Nós ainda temos um pouco mais para entender sobre isso, de alguns exemplos aqui para a gente verificar, inclusive, como isso influencia na polaridade dessa molécula e como a polaridade influencia nas ligações químicas e como as ligações químicas influenciam na propriedade das substâncias que elas formam. Mas para a gente entender isso, nós precisamos de mais uma aula, que será nossa próxima aula. Ok, galera? Esse não é um assunto fácil, mas repita quantas vezes quiser, faça pergunta aqui nos comentários e na aula Zoom a gente tira mais dúvidas. Vamos para a live, né? Para a gente ter uma interação maior e conseguir se adaptar ao conteúdo. Beleza, galera? Era tudo isso que eu tinha para dizer sobre isso e falou! Então, galera, com esse vídeo a gente então fecha essa parte do conteúdo de geometria molecular e ligações intermoleculares. É importante o próximo assunto, porque vocês vão ver como nós vamos vincular essas ligações entre as moléculas com a polaridade e a geometria e como isso influencia nas propriedades físico-químicas das substâncias. Esse assunto é fundamental para a gente entender as propriedades da matéria e ele vai te ajudar a passar no Enem. Para nos ajudar também, clique aqui no like, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, sugestões, perguntas, enfim. E não esqueça, fique em casa. Valeu!